bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Continuando aqui a leitura e o estudo do livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, nós, na semana passada, havíamos ali, né, nós começamos o segundo capítulo, onde nós vimos ali a prisão, né? A prisão do Gesiel, da Abigail e do Jochedeb, após o incêndio que havia acontecido, né? Após o incêndio que o Jochedeb havia promovido, ele pôs fogo e embora todos os conselhos dos filhos, né? Mais precisamente os conselhos do Gesiel, ele ignorou a todos os conselhos e, atendendo ali a sua revolta, ele ateou fogo e foram, todos foram presos, né? E nós, na semana passada, estávamos assim nessa parte em que, esse diálogo mesmo, de que o Gesiel, né, conversava muito com o pai e a gente percebia que ele ainda, né, mantinha o pai, o Jochedeb, aquele sentimento de revolta muito grande. Ele achava que de fato o ato que ele praticou justificaria, né? Ele não conseguia compreender os ensinamentos ali eh, de aceitação, de resignação. Para ele era muito complicado, né, essas noções. E eles estavam ali, né? Na semana passada nós terminamos naquela parte em que naquela última conversa ali que eles estavam tendo, né? O Gesiel ficava dando muitos conselhos ali para o pai no sentido para ele entender o que Deus espera de cada um de nós, né? Mas o pai não ele não conseguia, né? Sua revolta era muito, muito grande. Então, olha, eu vou retomar o último parágrafo da leitura da semana passada, né? Em que o Jochedeb ficava, ele não conseguia entender por que os irmãos de raça, né? Por que a raça deles, os judeus, eram tão perseguidos assim? Ele não conseguia entender porque tanta injustiça para com aqueles que eram os únicos que sabiam. Eles tinham, gente, uma certeza tão grande da existência, eles tinham uma submissão tão imensa a Deus, que é algo assim que eu fico pensando, nós aqui, né, o homem do século 21, nós falamos assim, eu acredito em Deus, né? Nós que estamos dentro de uma religião, nós falamos que acreditamos em Deus. Mas eles, lá, imagine, né? Nesse período ali, eles eram os únicos. E hoje, para nós, é uma unanimidade. Eles não, eles eram os únicos. E eles falavam isso, eles não simplesmente falavam, eu acredito. Eles viviam isso, era muito forte dentro deles. Mas mesmo assim, acho que essas situações eram mais complicadas ainda, porque embora eles acreditassem de uma forma como eu acho que nos dias de hoje a gente não consegue acreditar com tamanha força, com tamanha verdade quanto eles, mas eles não conseguiam entender, eles acreditavam, mas eles não compreendiam. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender os porquês das coisas, os porquês dos sofrimentos, né? E o seu filho, o Gesiel, que também era, né, um judeu ali, um hebreu, que também vivia e amava da mesma forma aquele Deus, ele já conseguia extrair das leituras ali da primeira revelação, ele já conseguia extrair os conceitos de amor, os conceitos de resignação, com os quais ele não tinha contato, porque ele não conhecia a Jesus, né? Então, olha, vamos retomar aqui, mas já trazia isso dentro do seu espírito. Então, quando o Jochedeb fala que ele não consegue entender por que de tanta perseguição,
né, aos filhos de nossa raça, o Gesiel, né, só relembrando a semana passada, ele vai dizer aqui o que ele pensa a respeito, né? Então ele responde para o pai: suponho que Deus o permite a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. E aí nós até explicamos, falamos sobre isso, né? Eles eram os primeiros povos que realmente conheciam a Deus, os hebreus. Então eles eram, digamos assim, os irmãos mais velhos. Então ele traz, olha, isso em intuição, né? Então ele acha que é uma forma que Deus tem de educar os outros filhos mais novos, ou seja, os outros filhos que ainda não conhecem, os outros povos, os gentios, os pagãos, por assim dizer, né? E usa os mais velhos como exemplo. Então ele fala, né? Enquanto os outros povos, que seriam esses filhos mais novos, né? Amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar com nosso esforço as verdades religiosas. Então, ele já tinha essa certeza íntima, né, que eles eram ali os primeiros chamados, digamos assim, né, os primeiros povos que vieram para trazer uma lição para os outros, que os outros aprenderiam através de ver o sofrimento resignado, talvez esses outros aprendessem a desenvolver ali alguma coisa a mais, né? E continuando a leitura, né? É, o Gesiel continua, olha, fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou. Então, Gesiel continua. Mas eu creio no Messias Redentor que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Isso é importante, olha, ele está falando do Messias que virá, ele está falando de Jesus. Vamos pensar aqui, né? Ele não conhece a Jesus. Eles não conhecem, eles estão aguardando a chegada de Jesus. E eles estão em Corinto, mas na verdade Jesus já havia vindo e na verdade já havia sido até crucificado e eles não sabiam. As notícias não, né? Embora eles estivessem ali próximos, em regiões ali mais ou menos próximas, ele está em Corinto. Corinto é onde é uma região da Europa, né? A Grécia está na Europa, é numa região da Europa. E Jesus havia vindo ali mais ao Oriente, né? Ali em Israel e tudo mais, né? Em Jerusalém. E Jesus já tinha sido, inclusive, crucificado e eles não sabiam. Eles ainda estavam esperando, se filiando nas Escrituras, né? Na primeira revelação. Então, olha, eu creio no Messias Redentor que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. E olha que interessante, porque de fato Jesus, como ele conhecia o cristianismo, como ele conhecia, cristianismo não, Cristo. Porque ele nem sabia que Jesus, né? Ele estava esperando, mas ele já tinha uma compreensão exata de como seria Jesus, o Messias, né? No caso, ele nem fala o nome Jesus, chama o Messias, o enviado de Deus, né? E ele continua, né? Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Olha a intuição, gente. Na verdade, ele já, em corpo físico, já tinha até passado do mundo, né? Já tinha sido até crucificado Jesus e ele estava ali achando que não, que talvez já até estivesse em algum lugar. E continua nas suas reflexões. Olha, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável.
os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê, e não nos enviaria problemas de que não necessitaríamos. Então veja da compreensão desse espírito. Ele já, embora não conhecesse ao Cristo, ele estava ali, né, filosofando, estava meditando, digamos assim. E eles estão, como nós começamos a leitura do livro, né? Essa história, ela começa ali, eles estão exatamente nesse momento da leitura, né? Eles estão no ano de 34 depois de Cristo, ou seja, Cristo já havia sido crucificado há 34 anos antes, e ele nem sabia disso, nem sabia que, que Jesus já tinha chegado, né, ali entre os hebreus, porque, como disse, eles não viviam ali na terra, né? Eles estavam ali espalhados, eles estavam em Corinto, né? Essa história se dá em Corinto, e nós vimos aqui que Públio também estava encarnado, só que numa outra região ali mais para o lado, falando no mapa de hoje, né? Então, nesse ano de 34, o Públio Lentulus, que é o Emmanuel que nos narra essa história, ele está encarnado, só que ali na região da Itália, né, em Pompeia, e ano de 34, Jesus já havia sido crucificado 34 anos antes, né? E eles estão ali em Corinto, na região da Grécia, né, esperando pelo Messias. É interessante fazer essa análise hoje, né? E aí Abigail, né? A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou. Antes disso, eu quero trazer aqui, antes disso, já estava me esquecendo, porque trata-se mesmo de um estudo. Então, quando a gente pega algumas palavras, algumas frases da leitura, vale a pena a gente perceber e fazer um raciocínio um pouco mais profundo. Então, eles aqui, o Gesiel e a Abigail, eles estavam ainda na primeira revelação. E veja como como Jesus repete alguns conceitos que nós vimos aqui nesse parágrafo lido na fala de Estevão. E aí a gente compreende, por exemplo, que na segunda revelação, que foi quando Jesus ele próprio veio, e ele já veio dizendo: eu não vim destruir a lei. Que lei? É essa lei que o Gesiel acaba. A gente vê um resumo da lei nessas falas do Gesiel. Então, nessas falas do Gesiel, demonstrando sua fé, sua coragem, nas leituras que eles fazem dos escritos sagrados aqui, o que esses escritos sagrados que eles fazem? É a lei antiga, é a primeira revelação trazida por Moisés. E a gente percebe quanta similaridade, ou seja, tudo aquilo que Jesus trouxe, ele só desvelou algo a mais, né? Ele exemplificou, ele viveu. Ele pôs em prática, Jesus pôs em prática. Então, uma coisa vem complementando a outra. Não é uma coisa vem revogando a outra. Isso é muito importante para que a gente tenha essa compreensão quando vai fazer um estudo. Qualquer estudo, não só de um livro desse, mas quando a gente pega um estudo histórico que envolve situações lá da primeira revelação, ela não foi revogada, né? Quando Jesus veio, ele não revogou o que aconteceu na primeira revelação. E a terceira revelação que é o Consolador prometido mesmo, é a doutrina espírita ali codificada, é a voz dos espíritos que vem ali descortinar todos e toda e qualquer dúvida que venha a ter, dissipar todo e qualquer erro, né? Ela também não revogou nem a segunda e nem a primeira. Então é tudo uma continuidade. Uma vem complementando a outra para que os planos de Jesus, que é implantar o reino de Deus aqui na terra, ou seja, fazer que seja feita a vontade de Deus. Então Jesus veio aqui para que se cumpra a vontade de Deus. Então as três revelações são necessárias para que a vontade de Deus seja cumprida. Então é importante que a gente não pense que uma coisa está ultrapassada, que a primeira revelação, né, a primeira revelação ela não faz mais sentido para os dias de hoje. Faz sim. Acredito até que se nós tivéssemos a compreensão da primeira revelação nesses termos que o Gesiel tem, nós já estaríamos
regenerados, né? Então, eu acredito que se nós estamos aqui ouvindo também a terceira, sem que a gente não tenha conseguido aplicar na nossa vida nem a primeira, é sinal que a gente está bem atrasado. Então, vamos lá. O que eu queria trazer, né? Nessa fala aqui, quando o Gesiel diz, olha, mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Então, olha, essa frase, onde a gente já ouviu coisas semelhantes. Então, eu trago pra gente aqui, olha, na terceira revelação, tá? Na terceira, porque aqui eu tô pegando. Eu tô no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler trechos da segunda, tá? Mas aí tem as explicações, que eu não vou ler as explicações por causa do tempo, mas eu vou fazer a referência para que vocês possam ler. As explicações estão na terceira, é a levantada do véu, tá? Mas olha, na segunda revelação, olha o que Jesus diz aqui, né? Então, lá no Monte Tabor, depois que houve aquela transfiguração, né? Então ele subiu no Monte Tabor junto com João, Pedro e Tiago, né? Jesus, e lá ele se transfigura e lá se materializa Moisés de um lado e Elias, né? Moisés e Elias se materializam ali. E eles ficaram todos extasiados e tudo mais. E depois daquele momento da transfiguração, olha só, os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse, Jesus, disse, então aqui, segunda revelação, Jesus dizendo, Elias certamente há de vir. Olha, a gente acabou de ler o Gesiel, eu vou falar de novo. Gesiel no livro Paulo Estevão. Mas eu creio no Messias Redentor que virá esclarecer todas as coisas. Jesus falando para os apóstolos no Monte Tabor após a transfiguração, né? Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Ou seja, o que o Gesiel falou se cumpriu, porque Jesus, de fato, o Messias de fato veio. Tanto veio que agora está repetindo as mesmas palavras com relação à terceira revelação. Elias há de vir, né? E olha, digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que João Batista é de quem ele lhes falara. Então ele está dizendo aqui, né, aquela passagem que o Elias, na verdade, já tinha vindo como João Batista e que ainda viria numa outra vez. Ou seja, né, já tinha vindo como João Batista e já tinha desencarnado, mas que viria novamente num futuro. E de fato, no futuro, veio ali alguém, né, trazendo a, a terceira revelação, né? E mais para frente, quando para fechar também, né? Jesus ali no capítulo 6, aí eu tinha marcado e eu não marquei, vou ter que procurar, mas eu sei onde está. Só um minuto, pessoal. Olha, então lá nós estávamos, né, falando no momento da transfiguração, Jesus ali, né? E no outro momento, olha o que Jesus faz também, que nos lembra essa fala do Gesiel aqui. Só que Gesiel falava isso em relação a Jesus. E Jesus veio e ele falava as mesmas coisas, mais ou menos as mesmas coisas que Gesiel, só que em relação a um outro que viria, a terceira revelação. Olha, se me amais, guarda, aqui é quando ele promete o Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós.
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então é mais ou menos nos lembra também essa fala de Jesus, ela é bem parecida com essa que eu vou ler de novo, né? Do Gesiel. Mas eu creio no Messias que virá esclarecer todas as coisas. Lembra bastante, né? Então, para a gente ver com essas leituras aqui da fala do Gesiel, nas suas reflexões com a primeira revelação, ele só tinha isso, era o que ele tinha de conhecimento concreto, né? Mas e com a sua fé e a sua condição, ele já tinha essa certeza, né? E ele coloca com essas palavras. E Jesus, quando vem, é a segunda revelação, né? Ele também promete a terceira com as palavras bem semelhantes à do Gesiel. Então, só para a gente fazer esses paralelos, né? E aproveitar e aprofundar mesmo o estudo. Então, voltando aqui, olha, continuando, né? A Abigail, né? Depois dessa reflexão aí do Gesiel, a Abigail, ela parece meditar longamente e aí ela faz algumas perguntas, né? Então, ela pergunta assim para o irmão, para o Gesiel. E já que falamos em sofrimentos, como devemos esperar o dia de amanhã? Então ela estava angustiada, né, com o dia seguinte. Prevejo grandes contrariedades no interrogatório. E afinal, que farão os juízes de nosso pai e de nós próprios? E Gesiel responde: não deveremos aguardar senão desgostos e decepções. Então veja que ele é muito realista desde sempre, né? Então ele sabe que o pior estava por vir, né? Que seriam sofrimentos. Mas olha a fé dele, como sempre também. Mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Job teve a boa lembrança de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Se o papai for acusado, direi que fui eu o autor do delito. Então ele estava ali angustiado, mas ele já tinha um plano traçado na cabeça dele. Veja que esses espíritos que mantêm essa ligação com o mais alto, eles têm uma clareza, né, de raciocínio, que até as decisões mais difíceis eles tomam assim, com uma facilidade, né? Então veja, o que ele tinha de concreto, né? A sua condição espiritual, isso é inegável que a gente lê aqui e vê, né? E os escritos da primeira revelação. E veja que nas histórias ali da primeira revelação, ele sempre tira o ensinamento necessário. Ele consegue, nas entrelinhas, nas histórias, ele enxerga ali um ensinamento que faz um sentido muito grande para ele, né? Então, do sofrimento ali iminente que ele sabia que ia ter, no que ele se apega para se consolar? Na história da mulher de Job, uma história que está lá na primeira revelação, né? Nos livros na Bíblia ali, como na primeira revelação. Então ele sempre tira um ensinamento, né? Para quê? Para ter a força e a coragem para tomar decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Ele já sabia. Vão acusar meu pai, ele vai se autoacusar para defender o pai, né? Um exemplo de altruísmo muito grande, né? Muito grande. E a Abigail diz: E se te flagelarem por isso? Perguntou ela, de olhos ansiosos. E ele vai responder: Entregar-me-ei ao flagício com paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Gesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Veja a serenidade dele o tempo todo. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma.
A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhes arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do seu coração. Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei, né, a primeira revelação, e a afeição à meiga companheira de infância. Então a vida dele se restringia a estudar a lei, ao trabalho, a obedecer ao pai e cuidar da irmã, né? Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula nesse mundo. Lembraste-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito de morte? E ela responde: Se recordo, replicou Abicail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda suas últimas palavras, né? Então ela está lembrando lá as últimas palavras da mãe antes de morrer, né? E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou: Feliz de ti que não o esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado: Agora precisas descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculhando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente: Descansa, não te impressiones com a situação de nosso destino, que pertence a Deus. Né? Então, com essas palavras, ele coloca a irmã ali mais ou menos para dormir, né? Tentando acalmá-la e mais uma vez fazendo a ela uma exortação de fé, né? E nós vamos então parando aqui a leitura para que nós possamos retomar na próxima semana, aonde nós vamos ver ali o desfecho, o que vai acontecer no dia seguinte, quando eles acordarem ali, né? Então, o que a gente tira de lição da leitura de hoje, né? As três revelações, elas se completam. E a gente, quando percebe ali um profundo conhecedor da primeira, no caso Gesiel, né? Na leitura de uma frase que ele faz, a gente percebe que essa frase, ou o sentido dela, ou muito semelhante a ela, o próprio Cristo repete ali durante, né, a vigência da segunda, prevendo a terceira. Porque quando Gesiel diz é, que acredita e que o Messias virá, na verdade já tinha vindo, ele que não sabia, né? Ele que não sabia ainda porque estava numa outra região e as comunicações não eram como hoje, né? O que acontecia ali do lado ninguém estava sabendo. Então Jesus, na verdade, já havia sido crucificado há 34 anos e ele estava esperando ainda a vinda, né? E Jesus, quando promete a vinda do Consolador, usa palavras muito semelhantes, né? Então, as três revelações, elas se complementam, né? E lá tanto que tem no começo do Evangelho, lá uma mensagem do Espírito israelita, quando diz que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo a concluirá, né? Então, que a gente fique com essa reflexão tirada dessa frasezinha aí do Estevão durante esse período de meditações que eles estavam, essa noite, né, de meditações em que eles estavam ali na prisão
E a semana que vem a gente vai ver ali quais serão o desfecho dessas personagens, o que, que vai acontecer com elas ali no dia seguinte. Agradeço a todos vocês por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.